estão certos. A vida continua. Então, fazendo a passagem, voltando para a pátria espiritual, seja que dimensão pudermos estar, nós vamos verificar que continuamos ainda. E aí tem uma segunda realidade, que não haverá nenhum juiz para nos julgar. Quem estará lá para atestar a nossa existência passada será a nossa própria consciência. Mas nós vamos voltar depois nesses itens. Em terceiro lugar, nos depararemos com duas bagagens. Uma de mão, aquela que as companhias aéreas deixam a gente levar para dentro da aeronave, e uma bem grande, né, que a gente teria que despachar, mas lá vai estar junto com a gente. E essa grande com duas repartições. Uma repartição do bem que deixamos de fazer e se transformou em um mal, e a repartição do mal que fizemos intencionalmente. Ah, Renata, mas você não falou da bagagem de mão. Por que a gente, ela é pequena? O que tem nessa bagagem? Na bagagem de mão tem o bem que nós fizemos. Por isso que ela é pequenininha, por isso que a gente pode entrar com ela na aeronave. A quarta constatação é que nós verificaremos que não fomos tão bons quanto imaginávamos que éramos enquanto encarnados. Porque a gente costuma fazer uma imagem muito bonita, né? Heróica de todos nós. Mas lá as máscaras não se sustentam. E a quinta e última constatação é que a gente vai precisar da misericórdia do Pai para termos uma nova oportunidade reencarnatória. E aí está dito que a gente sabe que até casais que não querem mais ter filhos. Então a oportunidade reencarnatória está cada vez mais difícil. Os casais pensam, né? A quanto anda a educação dos filhos, dos adolescentes, a escola é muito cara, as exigências, então as pessoas estão preferindo ser mães e pais de pets, não é, Tati? Bom, então essas realidades, né, que acho que eu elenquei para vocês, agora a gente vai tratar delas uma a uma. Então a vida continua. Nós que somos simpatizantes da doutrina espírita, ou somos espíritas realmente, porque nem todo mundo que está aqui é espírita. Às vezes é apenas simpatizante. Eu já fui simpatizante e não fui espírita. Eu gostava de ir assistir as palestras do Richard, levava meus filhos, eu me simpatizava com a doutrina espírita. Mas não queria estudar, não queria ler o tal do Pentateuco. Pelo amor de Deus, coisa mais chata, né? Pensava. Então, um dia, eu me tornei realmente espírita, porque o espírita é aquele que procura, né, mudar as suas más inclinações, aquele que estuda, que se interessa pelo conhecimento e que tem toda uma metodologia para poder, então, chegar nessa evolução que é o objetivo de cada alma. Então, a primeira realidade, a gente que é espírita, que estuda, nós temos inúmeras obras que comprovam que a vida continua. Quando alguém disser assim para você, você é espírita, alguém voltou para contar, você fala muitos. Para começar, vou te presentear com o livro Céu e Inferno. Porque lá nós vamos encontrar 65 depoimentos de espíritos que fizeram a passagem e contam como foi o seu retorno à pátria espiritual. Além do Céu e Inferno, há inúmeras literaturas sérias que falam sobre a continuidade da vida. Existe o livro Voltei, né, do irmão Jacó, que ele também, nós vamos também falar sobre ele. E nós temos também um livro que nem todo mundo conhece, mas chamado Sementeira de Luz. Alguém já leu esse livro aqui? Esse livro
ele é um livro que foi organizado pela neta do Rômulo Joviano. E esse livro, então, após 10 meses da passagem de Neio Lúcius para a pátria espiritual, quando ele retornou como Arthur Joviano, ele se depara, então, lá com a sua realidade espiritual. Ele já era espírita, e ele, então, recobra a reencarnação que mais importância teve para a sua evolução. Quando ele era o neto, o vô da Célia, o livro há 50 anos depois. Deixa eu aproveitar e trocar o carro aqui. Então, nesse livro, a gente vai se preparar. Então, nesse livro, a gente vai se deparar com Arthur Joviano, todos os meses participando do Evangelho no Lar, junto com Rômulo Joviano, Chico Xavier. Imagine você frequentar um Evangelho no Lar com Chico Xavier. Não tinha como não ter uma psicografia, né? O Evangelho não é para a gente dar manifestações espirituais, mas estando do lado do Chico não havia como. Então, Arthur Joviano, que foi Neio Lúcius, uma vez por mês comparecia ao Evangelho, que era semanal, mas uma vez por mês, ele então psicografava e contava o quanto ele participava da vida da sua família, porque ele tinha essa capacidade e tinha o mérito para poder estar juntos. Então eu aconselho todos vocês a lerem. É um livro de mais de 400 páginas, mas você não consegue parar de ler, porque você fala, deixa eu ver o que ele fala na próxima carta, e na próxima é lindo demais. É maravilhoso e demonstra que nós sempre estamos reencarnando com um grupo de outras e outras existências. Então, Neio Lúcius estava ali junto com Rômulo Joviano, que foi o Davenport, lá no livro de renúncia. E nós vamos verificar que todo esse grupo, com exceção de Emmanuel, que eu coordenava na espiritualidade, estavam todos reencarnados e juntos. Porque tudo há razão, há um motivo para a reunião dos espíritos em família. Então, a vida continua. Nós não podemos fugir da vida. A gente pode fugir da morte muitas vezes, mas da vida a gente não foge, porque ela vai sempre continuar. Então, que a gente possa aprender a fazer o nosso melhor, entendendo que o juiz, que é a segunda realidade, será a nossa consciência. Mas aí, a gente não tem aquela ilusão de que chegando na pátria espiritual nós vamos recobrar então essa consciência. A gente vai até se sentir vivo, mas esse julgamento consciencial vai depender do estado de cada espírito, de como aceita essa sua nova realidade. Então, alguns, e vocês que conhecem as reuniões mediúnicas, vão verificar que o que eu estou dizendo é vero, né? Porque muitos espíritos fazem a passagem, mas ainda estão apegados na existência passada, ainda vivendo aquela realidade sem recobrar a consciência de tudo aquilo que acabou de fazer e de deixar aqui como legado. Então, tudo vai depender do amadurecimento espiritual. Por isso que a gente sempre está recomendando, estude, se intere da realidade, para que você possa recobrar com a maior rapidez possível quando estiver na pátria espiritual. E aí, com relação às bagagens, nós costumamos fazer o bem. A gente faz o bem, mas desde que esse bem eu consiga fazer com o meu supérfluo, né? O que me sobra, o que me excede. E aí eu faço bem. Mas, se eu tiver que dividir do que eu tenho, já existe uma dificuldade.
Então, por isso que a nossa malinha do bem que a gente faz, ela é pequena, porque a gente ainda usa do egoísmo para fazer o bem. Ah, mas eu trabalhei tanto, aí vou dar para essa pessoa aí roupas, cobertores, dinheiro. É folgado, né? Não vou dar, não. A gente costuma pensar assim. Quando somos surpreendidos no semáforo com alguém pedindo alguma coisa, você sempre está procurando moedas. Você fala, imagina que eu vou dar uma nota de 10 reais. Só que se você for no shopping e tiver alguma coisa que custe 10 reais, você não titubeia nem um minuto. É só 10 reais. Né? Então 10 reais para você não é nada, mas para dar para alguém é muito. Então nós precisamos começar a pensar sobre essas questões. Então, na bagagem maior, que vai então contar a nosso favor ou contra, perante essa consciência, que é o nosso juiz, nós vamos ter a repartição do mal que fizemos intencionalmente. Porque geralmente as pessoas pensam assim, eu não faço mal, e o mal existe em milhares de formas de se fazer. Até por pensamento a gente faz o mal para alguém. E aquele bem que nós somos chamados a participar, e a gente diz, isso eu não faço. Você não pode ir ajudar lá na casinha, né, nos amarelinhos. Não, eu não gosto de hospital. Você não pode ajudar a dar sopa. Eu também não gosto. Então, cada coisa que nos é oferecido e a gente diz não, é uma oportunidade que nós perdemos. Então, nós precisamos lembrar dessas duas bagagens e não abastecer essa mala enorme. Quem sabe a gente não consegue inverter a bagagem, né? A do bem ser bem maior do que a nossa omissão ou a nossa intenção no mal. E aí, a gente percebe, então, de acordo com a quarta realidade, que nós não somos pessoas assim tão maravilhosas quanto pensamos. E aí começa até através da nossa autoavaliação. E começa também com relação ao bem que a gente deixa de fazer por nós mesmos. Porque, gente, não adianta nós fazermos caridade, nós estarmos 24 horas agindo para ajudar e auxiliar os outros, se a primeira ajuda que a gente tem que oferecer somos para nós mesmos. Nós estamos aqui com um único objetivo, de evoluir. E aí, com relação à evolução, muita gente acredita que evoluir é só servir ao outro. E é servir também, mas em primeiro lugar é fazer o trabalho dentro da sua própria casa mental, a sua casa espiritual. E aí nós vamos lembrar então de Frederico Figner, que era o dono da Odeon, uma das maiores gravadoras que o Brasil teve. Era um homem muito rico. E ele fazia muito pelo movimento espírita, mas tanto que ele, que é responsável pela imprensa da FEB, ele importou todo o maquinário, veio de navio, para que pudesse, então, imprimir os livros espíritas, porque existia naquela época, no início do século passado, meados do século passado, muita resistência em produzir os livros espíritas. Então, as editoras não queriam, a espírita, né? Os padres passavam em frente às casas espíritas e eles jogavam água benta. Lá em Piratininga, eles diz toda semana o padre ia lá e jogava água benta no centro. Então, imagine quem é que iria contra a igreja e imprimir aqueles livros, né, que eram pecaminosos perante a religião dominante. E Frederico Figner então disse, vocês não querem imprimir? Eu vou então montar uma
editora. E a editora da Fé foi montada por Frederico Figueiredo, que, quando voltou à pátria espiritual, ficou com vergonha diante de outros irmãos que estavam também de retorno e que tinham uma luz muito maior do que a sua. E foi aí que ele escreveu o livro Voltei, através de Chico Xavier, contando que ele fez muito pelo movimento, mas não fez por ele mesmo. Então nós precisamos também tomar muito cuidado com as nossas atitudes. Principalmente, eu digo, palestrantes, líderes das casas espíritas, porque às vezes o movimento é uma forma também de obsessão. Eu li, eu não me lembro o livro, mas que dizia assim: os obsessores te dão tanto trabalho, mas tanto trabalho, para que você não tenha o trabalho de se reformar. Então você fica assim, naquele movimento, fazendo por todos e deixando a sua encarnação de lado. É a mesma coisa fazer caridade para fora e deixar a casa descoberta. E a gente deixa a nossa casa mental descoberta, porque nós não nos abastecemos, nós não estudamos para que a gente mude diversos paradigmas que ainda temos. Então, é urgente que se faça essa reforma. E aí nós vamos nos deparar, e eu conheço várias casas, onde a gente fica assim até abismado. Eu fui em uma casa, o Herrera sabe, né? Que quando eu falei de um determinado tema, eles abominaram, falaram assim: nossa, é muito polêmico esse tema, nós não queremos aqui. O que está faltando para esses líderes desta casa? Estudo. Precisa estudar, precisa abrir a mente. Espiritismo, ele é ciência, religião, que nos religa ao Pai, e é filosofia. E se é ciência, ela é progressista. E eles não estão progredindo, estão ali, só no arroz com feijão de sempre. Aí volta para a pátria espiritual: ah, mas olha, eu era diretor da casa tal. Ok. E aí vai ver aquele outro que ia lá pegar sopa, que assistia às preleções, que pegava os livros, que procurava se modificar e que tem uma luz maior. Ah, mas eu servi tanto. Sim, temos que servir. Mas e a você? O que você está servindo para você? Então nós precisamos sempre verificar. Eu acabei diminuindo muito o número de palestras, por quê? Eu preciso me abastecer. Eu também preciso fazer a minha reforma interior. Eu não posso estar só no movimento e o tempo vai passando, entrando naquela questão da obsessão. Dá bastante serviço para ela se esquecer de si mesma. É assim que estava escrito em uma literatura que eu li. A obsessão por excesso de trabalho, acreditando que dessa forma você chegará muito iluminado do outro lado, né? Com muitos méritos. Então nós precisamos ser bons para nós mesmos. Nós também precisamos nos verificar: olha, o que eu preciso aprender? Olha, eu tenho determinada falha. E eu não sei vocês, mas às vezes eu fico envergonhada das minhas próprias falhas. Porque eu ainda tenho algumas questões para resolver. É aquela frase que fala que a caridade começa dentro de casa, mas essa casa, antes de ser a casa das familiares, é a nossa casa Interior, a nossa casa espiritual, a nossa casa mental. Então, é urgente que a gente tenha um tempo para se reabastecer, que nós tenhamos um tempo para serenar a mente, porque atualmente a sociedade nos cobra tanta atenção. Não sei se vocês verificam, quando alguém vai mostrar um vídeo, você já clica lá para acelerar o vídeo. Você não tem tempo. E tudo pede urgência. Mas a maior urgência somos nós.
como disse Joana de Ângeles, Adivaldo, o tempo todo você vai perceber que era sobre você. O tempo todo a nossa vida é sobre nós. Nós precisamos pensar que nos melhorando nós podemos melhorar o mundo também. Mas não pode ser só melhorar o mundo e não me melhorar. Então é necessário que a gente faça essa visita interior, que a gente se conheça, como disse, né? Aquele oráculo, né? Conheça-te a ti mesmo, veja as suas qualidades, os seus defeitos e dê atenção a tudo que precisa ser modificado, para que você não perca, então, a sua encarnação. E aí nós vamos lembrar também de Saulo, né? O Saulo de Tarso, e depois se transformou em Paulo. E mesmo depois que ele caiu do cavalo, ele ficou 3 anos no deserto. O que será que ele estava fazendo? Se autoavaliando, revendo seus conceitos, para que depois ele saísse a pregar o cristianismo. Então, nós não precisamos paralisar o que estamos fazendo, mas nós precisamos dar atenção ao que nós estamos fazendo de nós mesmos. O que eu preciso mudar? Porque é muito triste quando nós chegarmos, né, numa idade mais avançada e verificar que deixamos de fazer o maior objetivo, que era a nossa evolução. E aí nós vamos lembrar daquele, até a literatura fala sobre isso, né? Quando Shakespeare fala sobre o rei Lear, né? E ele diz assim: que pena, ele ficou velho antes de ficar sábio. Então nós vamos precisar dessa sabedoria, porque quando nós chegarmos mais no inverno da nossa reencarnação, né? Nós vamos precisar ter esse alicerce para nos sustentar. Porque, como diz a Ana Cláudia Arantes Quintana, ela diz o seguinte: todos iremos frequentar o deserto. E o deserto da nossa vida enquanto encarnados. E para enfrentar, então, esses intempéries do deserto, nós precisaremos ter um alicerce. E o alicerce se faz no conhecimento, na maneira de verificar a vida e entender que cada fase tem a sua beleza. E toda fase tem a sua utilidade. Então, precisamos também ser bons conosco, no sentido de nos fortalecer, de termos subsídios para enfrentar. Então, o deserto, se a gente não morrer jovem, todos enfrentaremos. E eu conheci na Irba Bataiola, você conheceu, Cecília? Esposa do Sr. Milton Bataiola? Eles eram espíritas mesmo, minha mãe também teve a felicidade de ser vizinha da Dona Ana Rita. Então eram pessoas que viviam a doutrina espírita. E quando foram se aproximando da hora da passagem, foi algo muito sereno, muito tranquilo, que você nem acreditava o quanto tinha a percepção do fim e o quanto era sereno e feliz. Porque sabia que tudo aquilo que havia aprendido era uma realidade e que eles estavam preparados a enfrentar. Então nós precisamos ter essa serenidade. Não significa que no momento derradeiro não tenhamos um pouco de medo, mas teremos a esperança, o esperar, né? Que, como diz também Alexandre Dumas, no seu livro O Conde de Monte Cristo, a nossa vida se resume em esperar e ter esperança. E aí vocês que pensem, não vou entregar de bandeja o que significa, mas a vida se resume em esperar e ter esperança. E a gente então, diante dessas realidades, nós vamos precisar que a misericórdia do Pai nos dê outra oportunidade, para que a gente volte e faça melhor. E por que a gente não pode evoluir lá na espiritualidade?
Porque lá é escola, e aqui é exercício, aqui é a tarefa que a gente vem para realizar. Então nós voltamos para lá, nos deparamos com as realidades espirituais, nos deparamos com a verdade da vida e a gente diz, eu quero voltar. Mas até termos alguém que aceite ser nossa mãe, alguém que aceite ser nosso pai, e todos aqueles conjuntos de espíritos que nós precisaremos estar juntos para aprender a amar, nós vamos ter que aguardar muito tempo. E aí o que acontece? Nós vamos lembrar de que Jesus disse que há muitas moradas na casa do nosso Pai. E nós estamos em apenas uma delas. E que para que a gente possa, então, estar com pessoas que já avançaram nessas moradas mais felizes, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos ajudar, mas ser também fraterno e amoroso para conosco mesmo. Saulo de Tarso, ele dizia assim, sei o que sou. E esse saber o que sou é que nós não sabemos ainda. Nós nos temos ainda em muita boa conta e não enxergamos ainda tudo o que podemos fazer. E muita gente diz assim, mas Jesus não servia o tempo todo? Jesus servia, mas ele também tinha o seu momento de recolhimento e de abastecimento junto ao Pai. E quem vê a série lá de Chosen, vê que Jesus, os apóstolos até diziam, de vez em quando ele some. Ele some porque ele ia se reabastecer. Então nós precisamos também desse sumidouro para nos reabastecermos, para termos serenidade e para entender o que está ao nosso alcance para modificar e o que não está. E o que não está, nós vamos entrar no esperar, que eu disse que está lá no livro, né? Esperar e ter esperança. É quando a gente entende, aqui eu posso mudar, mas aqui eu não posso. Então eu tenho que ter resignação e fé para entender que eu preciso esperar. E aí nós vamos ver então que Jesus sempre deu para a gente os subsídios para que a gente tenha essa capacidade de entender o que nós temos que ter resiliência, resignação e aquilo que nós devemos agir. E existia uma mulher que ajudava muito Chico Xavier. Ela era incansável, de segunda a segunda ela estava dentro da casa espírita. E os seus filhos começaram a ficar incomodados e foram lá conversar com o Chico. Olha, agora está demais, nem domingo minha mãe para em casa. Ela vem aqui te ajudar. E a gente precisa, então, que o Senhor dê uma chamada de atenção dela, porque tem que ter um dia para ficar em casa, né? E aí eles disseram, o senhor não acha que há limite para a caridade? E o Chico disse que o limite da caridade era a capacidade das nossas forças. Mas nós podemos estar de segunda a segunda dentro de um movimento se a gente tiver tempo para fazer esse movimento também interno dentro da gente. Porque o Chico era incansável, mas ele também se modificava, se reformava, mudava suas opiniões, conforme ele ia avançando dentro da doutrina. E aí, gente, essas 5 realidades, elas são muito pesadas para a gente voltar lá, tendo o conhecimento que nós temos. Porque outras denominações religiosas, e todas têm a sua importância, podem errar mais do que nós. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Se nós temos consciência da continuidade da vida, não será mais cobrado do que os demais, que ainda têm a ilusão do juízo final, que ainda têm a ilusão de que vai para o paraíso. Ah, mas então não é justo. Quanto mais a gente sabe, sim, quanto mais sabemos, mais responsabilidade nós temos.
E precisamos, então, empreender todas as nossas forças para que a gente saia daqui melhor do que quando chegamos. E eu digo sempre que há pessoas aqui que a gente encontra e diz assim: por que eu sou sozinho? Por que eu sou solitário? Por que eu sou uma frigideira? Né? Ou um caldeirão sem tampa? Porque as pessoas que estavam ao seu redor, a sua família espiritual evoluiu. Estão em outro, né? Hashtag fui. Então você se apresse a fazer o bem para outro e para você mesmo, para que você possa também alcançar a sua família espiritual. E outro dia eu contei, nós que estudamos as obras do André Luiz, né? Nós passamos por um livro onde conta que Tobias vivia em nosso lar com 2 esposas. E aí as pessoas falam: nossa, mas como? Porque lá o amor não é esse amor egoísta, esse amor carnal, esse amor que a gente conhece, né? De apego, né? Então lá nós vamos ter muitas mães, muitos pais, muitos maridos, muitas esposas, porque lá nós vamos encontrar realmente a irmandade que Jesus dizia. Porque todos somos irmãos. Aqui estamos representando determinados papéis, mas voltando lá, somos todos filhos de Deus. E aí vamos falar: com muito amor, você foi minha mãe, ela também foi minha mãe, e ninguém vai ter ciúme de ninguém. Porque lá nós conseguimos enxergar com os olhos verdadeiros do amor. E a gente, estudando, tendo a caridade para conosco, a gente vai procurar então se fortalecer, ter essa base, essa estrutura que é o conhecimento. O conhecimento nos liberta. Quando alguém vier falar qualquer besteira para você, se você tem conhecimento, você fala: fica tranquilo, tranquilo, porque você sabe que a pessoa ainda não estudou, ainda não tem conhecimento. Eu me lembro quando estudava com o Richard Simonetti, e às vezes a gente ia lá fazer uma pergunta para ele, e ele falava assim: de que manual da ignorância você tirou essa pergunta? E eu adorava, porque aquele humor ácido dele, né? Mas amoroso. E aí ele sentava e explicava. Então as pessoas chegavam e diziam assim: nossa, eu quero ter o conhecimento dele. E o conhecimento dele, ele adquiria 1 hora por dia, ele levantava mais cedo, porque ele tinha que ir trabalhar no Banco do Brasil, que ele trabalhava o dia todo, e à noite ele tinha que estar no teatro. Então, percebe, ele fazia por ele, trabalhava porque ele era do mundo, precisava, a gente precisa das coisas materiais, mas não era o seu fim, e à noite ele fazia caridade. Então, quando a gente quer, tempo é uma questão de preferência. Aquilo que a gente prefere, a gente consegue arrumar tempo. Porque quando a gente quer, né, tudo acontece. E se for um fim nobre, justo e bom, a espiritualidade vai nos ajudar. Então, meus queridos, alguém tem alguma pergunta para fazer, alguma coisa para complementar com relação a essas realidades? Ou vocês acham que tem alguma coisa equivocada? Eu vou contar para vocês uma realidade que aconteceu, está lá no livro Céu e Inferno, da rainha de Aldi. Ela era uma rainha indiana. E quando ela fez a passagem, ela continuou sendo uma rainha. E aí, quando ela foi evocada por Allan Kardec, ela, indignada: quem é você para tentar falar comigo? Eu sou uma rainha. Então, verifique como a realidade espiritual não acontece imediatamente, a sua consciência do seu estado. Por isso, da necessidade de que a gente estude, para que quando a gente volte lá, a gente fala: nossa, morri. Morri não, né? Estou na realidade espiritual. E agora? Eu vou ficar lá como André Luiz, 8 anos, sem saber aonde eu estou, por que eu caí aqui nessa situação, por que me chamam de suicida? Então, se a gente não quer sofrer,
procuremos estudar, nos fortalecer e ter todo esse conhecimento. Lembrando sempre, e aí eu vou falar uma coisa aqui que a Val já conhece, e ela disse que ia usar isso contra a Tati, quando a Tati aprontasse, que a gente lembre que Jesus está vendo o tempo todo o que nós estamos fazendo. O tempo todo. Mesmo quando nós estamos sozinhos e acreditando que ninguém está vendo, Jesus está vendo. E nós vamos encontrar essa verdade lá no livro Renúncia, quando Alcione está ainda criança, brincando com o coleguinha, e o coleguinha tem uma ideia lá de, salvo engano, de judiar de um animalzinho. E aí ela fala assim, não podemos fazer isso. E ele diz, ninguém está vendo. Ela diz, Jesus está vendo. Então que a gente lembre sempre que nós somos rodeados por uma multidão de testemunhas, como disse o apóstolo Paulo. Aliás, a importância do Evangelho no lar. Segundo, também Chico Xavier nos relatou, havia uma amiga que sempre estava indo visitá-lo em Pedro Leopoldo, depois em Uberaba. E uma dessas visitas, Chico disse para ela, nossa, minha irmã, que bonito o Evangelho no lar que você anda fazendo, né? Eu soube que o prédio todo, né, seus vizinhos, estão subindo e participando do seu Evangelho. Ela disse, sim, ficaram sabendo, e eu os recebo, a mesa é grande. E ele disse assim, e tem um Paulo, né? Um Paulo que frequenta sempre o seu Evangelho. E ela disse, não, Chico, dessa vez você se equivocou. Não tem nem um Paulo que frequente o meu Evangelho. Ele disse, tem sim, irmã, inclusive ele está aqui. Não tem? Ela disse, tem sim. O apóstolo Paulo frequenta o seu Evangelho. Porque Paulo tem um compromisso com todos aqueles que fazem o Evangelho. Porque não foi ele o maior perseguidor dos cristãos. Então, o seu compromisso agora são com todos que colocam o Evangelho em prática. E aí muitos vão dizer assim, como pode um espírito frequentar todos os evangelhos no lar? E aí eu vou dizer, como pode o sol iluminar todo o planeta? Porque um espírito de luz irradia para onde quer. E se divide, se subdivide, se multiplica. Então, que a gente tenha essa consciência, essa fé, essa crença de que somos protegidos, que somos muito amados e que o apóstolo Paulo, todas as vezes que estivermos fazendo o Evangelho, se fará presente com a pleiade de espíritos que o acompanham e que faz parte da sua comitiva. Que a gente lembre sempre, como disse Joana de Ângeles, no final é sobre você. O tempo todo era sobre você. Ah, mas eu era mãe, eu tinha que atender, sim, mas há um limite. Tudo há limite. Né? Nós não podemos nos responsabilizar por questões que os nossos filhos já podem ser responsabilizados. Nós não podemos falar assim, mas eu tenho que dar conta. Não, a gente tem que dar conta daquilo que somos capazes. Jesus em nenhum momento nos pede que nós escalemos o Everest. Ele pede que a gente consiga ultrapassar os obstáculos pequenos até que possamos, então, chegar ao cume da montanha. É isso que Ele espera de todos nós. E quando nós estivermos fazendo, então, este sagrado ofício, que a gente costuma chamar de sacrifício, a gente lembre quanto é maravilhoso podermos fazer algo sagrado, cuidando da nossa iluminação e nos iluminando, a gente ilumina o mundo. Porque, como também Francisco de Assis, ele seguia os passos de Jesus. Ele pregava o Evangelho e, se fosse necessário, ele falava. Então, que a gente possa ser o exemplo para muitas pessoas, porque pode ser que seja o único Evangelho que ele leia.
a nossa vida digna. Que a gente pense sobre isso e que aonde nós caminhamos, aonde nós formos, quando a gente passar, que as pessoas falem, deixou um rastro de luz. Não vá tão cedo, é tão gostoso estar do seu lado. Não é bom isso? Isso é maravilhoso. Uma das coisas mais maravilhosas que tem é a gente ter amigos também de verdade. Amigos de verdade, porque os amigos a gente vai encontrando pelo caminho. E eles são tão importantes, porque tem momentos que a gente não está aguentando. Aí aparece alguém e você fala assim, como é que eu vivi até hoje sem essa pessoa? Mas ele chega no momento que tem que chegar. Se chegasse antes, talvez você não valorizasse, não desse a sua atenção. Então os amigos são do caminho. Alguns chegam berrando, né? Outros chegam de mansinho, né? Outros você nem sabe, mas a hora que a dor aparecer, ele chega lá para ajudar a te curar. Outros é um sorriso que você está precisando. Então que a gente também seja um sorriso, que a gente também seja a harmonia de uma música na vida de alguém, que a gente seja a partícula de cura, a palavra amorosa, porque tudo isso vai ser a defesa que teremos perante o tribunal da vida. Que Deus nos abençoe e que a gente possa estar mais vezes juntos aqui e que a gente possa ser aquela candeia que não fica debaixo do alqueire, mas que ilumina aqueles que estiverem pelo caminho. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. E agora o nosso amigo Carlos, ou como diz o Valentim, beleza. Estava pensando, depois de tantas considerações tão lindas, tão pertinentes, tão lúcidas, tão necessárias, o que a gente poderia pontuar? Eu acho que essa parte final do amigo, de caminharmos juntos, de mãos dadas, de podermos contar uns com os outros, porque ainda somos muito falhos, mas juntos nos completamos. Não é? Porque se fosse possível fazer essa jornada sozinha, Deus não colocaria todos juntos. Então que a gente possa realmente contar uns com os outros. E agora eu preparei mais música para o coração de vocês. Estão preparados? Eu acho que agora não vai falhar o microfone. Essa música, ela fala também do nosso Pai. É tão gostoso falar dele, não é? Tão gostoso sentir a presença dele pertinho da gente. E ela fala justamente isso. Que ele sabe o que cada um de vocês está passando nesse momento e que ele está cuidando de cada um de vocês. Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando.
última de hoje, do meu coração para o coração de vocês, a oração que ele nos ensinou e que eu convido a todos nesse momento para que a gente possa fazer com os nossos corações. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por estar sempre presente em nossas vidas. Sentem-se todos confortavelmente. Eleve seus pensamentos a lugares bem agradáveis. Hoje a Renata falou muito sobre
para esse cuidado. A prece, sempre muito importante também. Que Deus abençoe a todos.
Jesus, que bom. São alguns minutinhos que a gente dedica para